Inciso 5. Pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas na forma de regulamento. Parabéns ao legislador. O inciso anterior é um inciso imbecil, idiota, mas aqui, parabéns, realmente. Pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais. Aqui é coisa séria. Aqui é coisa de gente grande. Aqui é coisa de pessoa que sabe o que é que está escrevendo. Então, parabéns para esse inciso aqui. Parágrafo 2º. No processo licitatório para a contratação de obras, serviços de engenharia, conforme regulamento, valor estimado acrescido de % do BDI de referência em cargos sociais cabíveis será definido por meio da utilização do parâmetro na seguinte ordem. Agora ele está dizendo a regra para o BDI e a regra para encargos sociais. Que nós temos aí a editora Pini, que é super especialista nessa matéria, né? Pelo menos era na minha época, deve ser ainda. Inciso 1. Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do sistema de custos referenciais de obra, o SICRO, para serviço de obra de infraestrutura de transporte ou do SINAP para os demais obras e serviços de engenharia. Então acertou, pegou na veia aqui. Inciso 2. Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada de tabela de referência formalmente aprovado pelo Poder Executivo Federal e dos sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham data e horário de acesso. 3. Contratações similares feitas pela administração pública em execução concluída no período de um ano anterior, observado o correspondente. E o 4. Pesquisa na Base Nacional, notas fiscais na forma de regulamento. Vocês devem estar pensando assim, nossa, o cara leu tudo de novo. Não, é que no parágrafo 1º do artigo 23, a redação é a mesma. Só que o parágrafo 1º, ele tratava da processo licitatório, contratação de serviço em geral, valor estimado. E aqui está tratando de BDI em cargos sociais, mas a redação é a mesma. Então vamos para o parágrafo 3º. Nas contratações realizadas por município, estado ou Distrito Federal, desde que não envolvam recursos da União, o valor previamente estimado à contratação a que se refere o caput desse artigo poderá ser definido por meio da utilização de outro sistema de custos adotado pelo respectivo ente federativo. Palhaçada. Fazem uma regra para a União, uma regra para municípios, estados e Distrito Federal, desde que envolva recursos da União, e outra regra. Quer dizer, isso aqui é palhaçada. Isso aqui é a não padronização. Então vocês percebam as contradições que a nova lei tem. Em algum momento ela adota a padronização, ela adota aí a metodologias que venham de forma a nivelar os procedimentos. Em outro ela diz, não, mas tanto faz. Você escreveu um monte de coisa, mas se você tiver um outro meio aí, e aí resulta o quê? Fraude, corrupção, aquilo que a gente vem alertando há tanto tempo. Parágrafo 4º. Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos parágrafos anteriores, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em, olha que palhaçada, em contratações semelhantes de objeto da mesma natureza, por meio de apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período até um ano anterior à data da contratação pela administração ou por outro meio idôneo. Tá, o que acontece? Você pede para o cara que vai prestar o serviço, você não tem nenhum parâmetro para estabelecimento de valor, nenhum critério. Você diz, bicho, quanto você quer? Eu quero tanto. Então é o seguinte, me prova que você pede para o cara provar para a administração que aquele preço está dentro da faixa de mercado. Não, eu vou te provar, olha aqui, ó. Nota fiscal que eu emiti há 6 meses para fulano, ou nota fiscal que eu emiti ontem. Vocês percebem a malandragem? Como o legislador falta inteligência, muitas vezes, para ele fazer alguma coisa que seja incompatível com os anseios nacionais. Parágrafo 5º. No processo licitatório para a contratação de obras e serviços de engenharia, sob o regime de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da contratação será calculada nos termos do parágrafo 2º desse artigo, acrescido ou não, que era aquele do BDI e dos encargos sociais. De parcela referente à remuneração de risco, acresce. Você acresce, só que você vai ter um risco de tanto, então você dá mais 10% para o cara. Palhaçada. Mas, e sempre que necessário, o anteprojeto ou permitir anteprojeto. Olha só, anteprojeto. Não é nem um projeto básico. A estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado em sistema de custo definido, inciso 1 do parágrafo 2º,
devendo à utilização de metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada baseada em outras contratações similares, ser reservada às frações do empreendimento não suficientemente detalhada no anteprojeto. Então, assim, cada vez mais a coisa trazendo regras subjetivas. Poderá ser aqui, poderá ser ali, matriz de risco. Olha, você vai ter um risco aí de 12%, então vou botar 12%. Entenderam? A administração saindo do objetivo, daquela apresentação formal, daquela apresentação com memorial de cálculo, daquela apresentação da boa engenharia, da boa técnica, para ir para o poderá, talvez, quem sabe tem aí um terremoto daqui a 2 meses. Então, assim, o objetivo disso daqui eu ainda não sei, mas dentro de 1 ano a gente vai ficar sabendo. Parágrafo 6º, na hipótese do parágrafo 5º, que foi o que eu li agora, será exigido dos licitantes ou do contratado, no orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo. Coisa de quem não sabe o que está escrevendo. O princípio da isonomia está simplesmente aqui jogado no lixo. Ao invés de você, olha, esse é o orçamento, todo mundo vai orçar por isso daqui. Agora não, vamos comparar os orçamentos. Palhaçada no último grau. E eu não sei, aqui tem coisa boa da lei, mas tem coisa aqui que simplesmente assusta. Artigo 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso. Olha que porcaria! Sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas. Nesse caso, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo. Não, só faltava, né? O orçamento ser tão sigiloso que nem o Poder Legislativo, nem os tribunais de contas podem ter acesso a ele. Palhaçada. Palhaçada de último grau. Isso aqui é uma afronta. A Lei 8666 era uma lei boa, dava para ter melhorado. Olha aqui, que lixo. Parágrafo único do artigo palhaçada 24. Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou máximo aceitável constará do edital. Máximo desconto em cima do que o preço é sigiloso, né? Então é palhaçada.